Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui na quinta-feira. Hoje é dia de eu gravar até o extra de amanhã no canal principal. Estou soltando uns vídeos bem diferentes lá no canal principal sobre algumas análises. Então, teve uma análise ontem, no dia vago. Tem uma que vai para o sabadão. Tem outra que vai na quarta-feira do ZT. Pois é, tô lançando os trem aí, tá que tá aí, meu filho. Tô fazendo algumas análises, fazendo algumas coisas vinculadas com a espiritualidade que as pessoas queriam ouvir, mas eu não podia deixar muitas claras. Claro, nem tudo vai ser 100% daquilo que eu estou falando. Mas antes eu colocava 5%, 10%. Agora eu estou colocando 50%. Para facilitar vocês conseguirem se situar e verem aonde que vai e aonde que não vai. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Bom, o que eu ando vendo e percebendo é que o trem só está piorando. Piorando, 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 mas as pessoas acham que tá tudo lindo, maravilhoso. Tudo bem, é até bom, né? Porque vai anestesiando os problemas. Só que o problema, vamos lá, as pessoas vão anestesiando o problema. Só que o problema se torna problema quando o problema não é visto e solucionado. Olha que retórica maravilhosa, não? Porque o que acontece? A partir do momento que você vê problemas e você não corrige eles, tende a aparecer mais um. Depois tende a aparecer mais um, depois mais um e depois mais um. A hora que você se toca, você fala assim: nossa, quanto? Não dou conta. Deixa assim, porque agora não vou conseguir fazer. Não tenho tempo, não tenho condição, não tenho. Mas, poxa. Teria tempo, teria condição se você fosse arrumando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Às vezes as pessoas têm oportunidades de resolver problemas sérios, problemas incríveis, problemas grandiosos e fogem do problemas por dedução, por exemplo. Eu tenho uma pessoa muito querida por mim, que eu gosto demais, 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 que a pessoa está brigada com irmão, irmã, né? No caso, irmãos, né? Com um irmão, ao ponto de fazer coisa assim de 20, 30 anos que não conversa. Chegando ao ponto, inclusive, de proibir os filhos de terem contato com esse tio. Para ver o tamanho do problema, para ver o tamanho da encrenca, para ver o tamanho da situação. Isso por quê? Porque a família olha como uma pessoa vive e fala assim: não admito isso. Então, um exemplo, vamos lá. Vamos supor que você tem uma vida louca. Ah, vida louca, só curtindo, curtindo, curtindo. Se você tem um filho, você gostaria que seu filho ficasse nessa vida louca, sendo que você não é da vida louca? Você fala: não, nem se mistura, pelo amor de Deus, porque isso daí traz a vida, porque senão você não sei o que. Entendeu? Então nós temos coisas culturais, porque você tem aquele ensinamento que fala: se andar com porco, vai virar porco e tal, então você não pode se misturar. E realmente tem uma verdade disso, mas não tão radical, certo? Porque são experiências diferentes. Não significa que uma pessoa está fazendo errado e outra está fazendo certo. E se no fim ambos estão fazendo errado? E se no fim ambos estão fazendo certo? Só que ao tempo vai passando, a vida vai passando, vai lá, você passa 50 anos, 60 anos, 70 anos, você já, cara, preciso resolver os problemas. Deus, como é que eu resolvo todos os problemas? Eu não sei como. Aí Deus pega e fala assim: olha, eu vou ensinar você a entender a outra pessoa. Então, ó, você vai ter umas aulas com o professor Ricardo Minarro. O professor vai pegar, vai te ensinar. Vai fazer você entender que são crenças, são de pessoas, de ideias, mas não significa que tá certo ou tá errado. E tá lá. Beleza? Ótimo. Agora eu também vou mostrar uma outra situação para você. Uma situação aonde
vai ter um desencarne para mexer com o emocional da pessoa. Então, vou mexer com o emocional da pessoa e a pessoa já tem uma certa idade. Ou seja, já deu tempo de maturar e ver que é besteira ficar brigando com o irmão, com a irmã. Aí o que a pessoa faz? Ela deduz, falando assim, não posso ir lá, porque se eu for ali, vai ser uma bomba atômica. Se eu for lá, vai ser o crime. Se eu for lá, vai ser o caos. Será? Por que deduz isso? Baseado no quê? Na história que teve há 30 anos atrás. Mas olha quanta coisa mudou. Você não mudou? Estudando e aprendendo outras religiões, outras culturas? A pessoa, será que também não aprendeu? Foi evoluindo e aprendendo outras coisas? Então são situações adversas, situações diferentes, que vai fazendo com que as pessoas vai perdendo os bondes para resolver pendengas. Aí o que acontece? Vai chegar do outro lado, no mundo espiritual, e falar assim, putz grilo, bem que o professor falou. Ai, meu Deus do céu, vou ter que pagar meu karma. É igual filho morar com pai e com mãe. Não tem problema. Filho morar com pai e com mãe? Problema nenhum. É um prazer ter o filho junto com o pai. É uma delícia. Mas por que às vezes o pai pega e fica criticando o filho, fica falando do filho? Por quê? Porque o pai quer que o filho bata asa e saia voando. Só que o pai também entende que o planeta está diferente, que não é tão mais fácil como era antigamente. O filho provavelmente perdeu o bonde, foi trabalhar em coisas só para ganhar trocadinhos e entrou naquela energia e sinergia das pessoas que estão por sobrevivência e não por vivência. O tempo vai passando, não teve filho, não tem esposa, não teve não sei o quê. Aí a pessoa começa a pirulitar, e aí começa a ver e perceber que o pai pode morrer, e que se o pai morrer, e como é que vai viver? E se depois a mãe também for, e aí como é que faz? Eu vai viver do quê? Entendeu? O medo vai chegando. Aí a pessoa quer desencarnar antes do que os outros. Isso está acontecendo assim, ó. Um monte. A pessoa acha que é só com ela, mas não é. Tá assim, ó, lotado, para tudo quanto é lugar. A diferença é que uns pegam e saem. Mas aonde eu vou? É porque ali não tem, porque aqui tem, porque ali não. Não, filho. Você vai aonde é mais fácil. Vou usar a energia. Vou usar a baixa resistência. Onde tem menos resistência, onde eu consigo sobreviver e ainda sobrar um dinheirinho pagando aluguel. Hoje em dia é meia dúzia de lugar só, porque os aluguéis foram subindo, explodindo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui em Birigui, eu tenho visto algumas coisas que eu tive que começar a correr atrás de lugares para aluguel por causa de um grupo de colegas para fazer os trabalhos. E eu comecei a andar para cá, andar para lá, ver uma coisinha daqui, uma coisinha de lá. Sabe o que está acontecendo? Os caras estão querendo alugar tipo um lugar gigantesco, cara, tipo quase de um quarteirão, um lugar bonito. Você fala assim, uau! Um negócio daquele lá, sem brincadeira, em Campinas, o aluguel daquilo ali é em torno de 20, 25 mil reais. O cara quer alugar por 5 mil e não acha ninguém. Não evento para fazer assim para 500 pessoas, 1000 pessoas. Sério, gigante, lindo. Você olha, você fala, uau, que coisa. Impressionante. Aí eu vou, vejo umas lojinhas, tal, não sei o que, tudo caindo. Preço do aluguel, tudo caindo. Por quê? Porque a cidade até está crescendo, só que veio programas, veio construtoras e começaram a construir casas populares. Então se pegou uma região, tipo, pegou uma fazenda
e fez um monte de casinha popular. Ninguém paga mais aluguel. Quem que vai pagar aluguel? Ah, mas está num lugar mais distante. Mas não paga aluguel. Agora o que eu pago é o que é meu. Os aluguéis vão caindo. Eu lembro, eu vi isso aí em outra cidade, né? E aí o que vai acontecendo? A população também não está crescendo. Tudo bem que cidades pequenas, a população está se mantendo ou crescendo porque está vindo pessoas de fora, porque essa imigração, essa migração de cidades que voltando para suas origens está acontecendo. Se vocês forem analisar, meu caso, por exemplo, a família do meu pai, elas vieram para Jaú, perto daqui. Tudo bem, 200 e poucos quilômetros, mas perto daqui, nesse eixo, para esse eixo para cá, para o interior. A família da minha mãe é de São José do Rio Preto, é de Altair, José Bonifácio. A maioria acho que é José Bonifácio. Olímpia tem um monte. Tudo para esse eixo. E eu vim para cá. E parentes, primos, era de Cafelândia. Então você começa a ver a família. Eu vim para um lugar que famílias... Eu estou no extremo, na bordinha da onde o pessoal estava. Porque eles estavam um pouquinho mais para o miolinho. Mas a energia vai puxando, vai puxando, vai puxando. Todo mundo foi, de repente começa a voltar. Eu tô vendo amigo, cara. Ele falou assim, eu não volto nunca mais pro Rio de Janeiro. O cara pegou e falou, eu não saio de Campinas, eu sou apaixonado por Campinas. De repente, do nada, ele deu um estalo na cabeça dele. Ele pegou e falou assim, eu vou pro Rio de Janeiro. Voltar lá pra terra da onde estão meus irmãos. Né? Coisa maluca, mas está acontecendo com um monte de gente. E eu só observo, porque o que vai fazer? Nós só podemos observar e ver o que está acontecendo. Então, muitas coisas estão acontecendo no planeta e as pessoas não estão percebendo. Muitas oportunidades as pessoas estão tendo de corrigir problemas, corrigir defeitos, corrigir, mas não estão fazendo. Mas por quê? Vergonha, medo. Em vez de ver o que é o real, deduz coisas. Não, dedução, moço, dedução não é realidade. Realidade é realidade. Ah, mas a culpa não é minha. Ótimo, faz de conta que é sua. Chega lá na pessoa, a pessoa está emocionalmente toda quebrada. Chega e pega e fala assim, eu só quis vir aqui porque eu gostava muito da pessoa. Me despedir e tal. E te dar um abraço e falar, me perdoa se eu fiz alguma coisa de mal para você. Nunca foi minha intenção. Sempre te amei do fundo do coração. E ó, tchau. Pega e sai. Dá bênçãos para todo mundo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Faça a sua parte. E sai. Não é fácil. Mas é necessário. Porque é numa dessa que reencarna de novo, tem que estudar de novo, tem que começar a trabalhar de novo, tem que viver mais tanto tempo da vida de novo, fazer tudo de novo. Moço do céu. Deus tenha misericórdia de mim para que eu não precise reencarnar mais num planeta tão atrasado. Que Deus tenha misericórdia de conseguir fazer eu avançar ao ponto de não precisar mais vir para um planeta tão atrasado. Porque é muito ruim depender de matéria. Ah, mas você tem Deus, você tem... Mas pois é, rapaz, a matéria ela faz doer. Ó. Você dá uma apertada que ela dói. Eu falei, ui, que dor. A matéria dói. A matéria dói psíquica, a matéria dói física, a matéria dói. As dificuldades doem, as mortes doem, tudo dói. E a gente não tem um período de paz. Meus pais, meus avós passaram perereco atrás de perereco. Eu passo e passei perereco atrás de perereco e tenho certeza que vai continuar os pererecos para frente.
Meus filhos vão ter perereco, vai ter perereco. É o termo jocoso que a humanidade fala para essas situações. Só um segundinho. Para vocês só um detalhe. Pois é. E assim é as coisas. E vamos para a realidade? Olha só o que me aconteceu. Assustador. Assustador. Jornal da Infomoney. Onda de calor e blackout. Falha em Itaipu deixa a capital do Paraguai às escuras. Falha em Itaipu? Itaipu? Onde o Brasil até compra energia do Paraguai? O apagão em linha da ANDE causa pane em semáforos, afeta trânsito e ameaça abastecimento de água, enquanto técnicos tentam restabelecer o fornecimento em todo o país. Uau! A empresa estatal de energia do Paraguai, lá o estatal ainda funciona, não precisam privatizar, anunciou nesta quarta-feira uma grande interrupção no fornecimento de energia que afetou grandes áreas do país, incluindo a capital Assunção, após algumas linhas de transmissão importantes terem ficado fora de serviço. A empresa disse em comunicado que o apagão ocorreu porque duas linhas de transmissão que saem de Itaipu, a usina hidrelétrica que o Paraguai compartilha com o Brasil, no Rio Paraná, e que alimenta o sistema interconectado, ficaram fora de serviço. Mais tarde, a ANDE informou que uma das linhas foi energizada, dando início à normalização da distribuição de energia elétrica em Assunção e na área metropolitana. Os técnicos estavam investigando as possíveis causas e trabalhando para restabelecer o serviço em nível nacional, acrescentou o comunicado. A interrupção ocorreu em um momento em que o Paraguai sofre uma onda de calor com temperaturas que ultrapassam os 40 graus e uma sensação térmica de 43 graus. Moço, e posso falar para você, o calor aqui já é quente. Mas ó, esses 3 dias, cara, pensa num calor. Graças a Deus que ontem, à tarde, rapaz, eu estava preparado para sair para dar uma caminhada, era 5 horas, fechou o tempo assim, deu uma chuviscada, uma chuvinha bem rapidinha, tipo de 5 minutinhos, de novo, com a chuvinha de verão, mas sem ventania, um ventinho normal, padrão. E tome coisa. E estão falando que é por causa do calor? Mas se o calor derrubou lá, por que não derrubou Itaipu inteira? Isso aí que eu achei estranho. Aí você vai vendo os apagão. Porque o importante não é a gente ver que acabou a energia, é o apagão. Rapaz, quanto mais eu vejo passar isso aí, mais eu tenho vontade de montar um negocinho. Eu vou ver se eu comprei um tablado, né? Tem um tablado aqui de madeira, que é para pôr os pisos e tudo mais, né? Eu vou ver se eu pego esse tabladinho e vou ver se eu construo uma estufinha para eu salgar a carne, para não entrar mosca, não entrar nada de bichinho. Eu vou pegar e vou deixar para secar, vou começar a fazer carne seca. Ah, moço, do jeito que tá, eu vou começar a fazer carne seca. Vou charquear, vou fazer carne seca com sal, vou comprar um monte de sal, vou fazer um monte de carne, porque mais cedo ou mais tarde, do jeito que tá andando, moço, é questão de pouquíssimo, não é de tempo, é de pouquíssimo tempo, dá um caos aí, nem geladeira funciona. Aí nós estamos lascados. Aí o bicho pega. Rapaz. Mas faz parte, né? O dólar ontem ficou no 0 a 0, fechou em 2,524, ou seja, não subiu nada. Bolsa de valores praticamente não caiu nada, fiquei preocupado, né? Quase uma semana inteira fechada. Uma leve queda de 0,24. Hoje a bolsa da Alemanha caindo um tanto, mas está nos 25 mil ainda. Então
Tá tudo sem nada, tá para acontecer uma guerra, pensei que ia ter algumas alterações na Alemanha, alguma coisa, nada, como se nada tivesse acontecendo. O mercado financeiro, antigamente, seria afetado por tudo isso daqui. Hoje, você mal percebe o mercado financeiro se preocupando com isso. É como se problemas que pode ter com as empresas, com as coisas, não afetasse mais nada, que não existisse mais nada disso. Eu acho muito estranho, mas... são coisas, coisas e coisas. E eu só observo. Jornal da Infomoney. Segunda maior reserva, mas pouco explorada. Brasil perderá a oportunidade em terras raras? Ponto de interrogação. Analistas do BOF-A veem contradição estratégica, ainda que com produção caminhando a passos lentos. Olha só, eu não sabia disso. Vamos lá. Só eu vou ler esse pedacinho para vocês entenderem. O Brasil vive uma contradição estratégica no mercado global de terras raras. Embora detenha 23% das reservas mundiais de terras raras, é muita coisa, dá para ele e para o planeta inteiro, sendo a segunda maior do planeta, é responsável por menos de 1% da produção, permanecendo praticamente ausente das cadeias globais que abastecem setores como veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos eletrônicos. Mas por que turbina elétrica, né? Eólica, né? Eu tinha, toda vez eu falava assim, mas por quê? Por causa dos ímãs, que usam os ímãs de terras raras. Aqueles de neodímio, que eu usava, né? Porque faz tempo que eu faço as camisetas. Camiseta de magnética. Pois é. E essa avaliação do Bank of America, que a gente chama de BOF-A, em relatório chamado Brasil, Terras Raras, uma oportunidade rara. Ou seja, o Brasil tem, mas não tem como tirar e não tem como. Porque você não faz de um dia para o outro, né? Leva anos para você montar toda uma estrutura. Por quê? Porque o negócio de terras raras, você precisa de energia. Como é que você leva energia no meio de uma floresta, no meio do nada? Você tem um custo monstro. Não dá. Ah, eu vou mandar só tratorzinho pegar lá e ficar levando para outro lugar. O custo também fica uma coisa monstro. E aí? E aí, moço? Só se eu começar a colocar turbinas, fizer energia própria e usar essa energia própria, gerando as energias ali e para tirar aquelas coisas ali. Porque eu vou precisar de água, preciso de um monte de estrutura, né? Você fazer mineral não é só fazer. Você precisa de energia, você precisa de água, você precisa de estruturas. E como é que você leva as estruturas se não tem nem pista, não tem nem nada? É um negócio meio louco, mas é o desafio Brasil. Por isso que mais cedo ou mais tarde a região amazônica vai ser invadida por tudo, porque a intenção desse pessoal não é pegar as madeiras. A intenção é entrar, cavucar para o meio da Amazônia para chegar num ponto lá que eles conseguem pegar o que eles interessam, que é ouro, terra rara, tudo que precisa. A intenção é essa. O pessoal achar que não é essa. O pessoal estimula, fica fazendo, vamos lá, vamos comprar bastante vaca deles lá, para ajudar a destruir tudo ali. Não fui eu, hein? Não fui eu. Tá bom, esse aqui é irmão desse. E o planeta vai andando. Jornal da CNN. The Economist. De novo, a revista The Economist falando do Brasil. Eu só observo. Economia brasileira é sufocada por penduricalhos, mesmo Lula não tendo assinado os reajustes dos penduricalhos. O Brasil está abarrotada de penduricalho. O que é penduricalho, professor? São benefícios que a pessoa aposenta, continua com os benefícios. Aquele mundo de benefícios. Tem benefício para comprar terno, benefício para alugar casa, benefício para comprar gasolina, benefício para comprar passagens, benefício para não sei o quê. Benefícios, um monte de benefício, mais o salário.
Para a revista, a economia brasileira depende de parlamentares encontrarem a coragem de enfrentar os interesses arraigados para atingir seu potencial. Ou seja, eles estão vendo tudo para eles estão analisando tudo para eles estão só vendo coisas para eles e o povo que se lasque. Não estamos na UTI, mas estamos caminhando para lá, disse o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, à revista The Economist. A publicação diz que a degradação do cenário fiscal brasileiro coloca o país em rota de colisão. A dívida pública bruta do Brasil deve atingir 99% do PIB em 2030, antes 62% que era em 2010. Ou seja, a passos largos caminhando para uma dívida absoluta. Quem que é o responsável? Quem que ficou os últimos 30 anos aí? Eu que não fui. Para mim foi a esquerda. Você achou bonito fazer dívida. Você vai ter que pagar. Você vai pagar. Por causa de uma responsabilidade sua e fingir que não é o seu problema, gerou um problema. Só que diferente do problema kármico individual, com o irmão, com o parente, com sei lá o quê, você tem uma dívida que você vai pagar aqui. Você não precisa renascer para pagar. Você vai pagar. O seu filho vai pagar. Jornal da Infomoney. Na Índia, Lula alerta sobre desafios da inteligência artificial e defende regulamentação de Big Techs. De novo, seu Lula. De novo com essa história de regulamentação. Vocês da esquerda querendo regulamentar o que nós falamos, o que deixamos de falar? Problema. Regulamentação, então só pede para ter uma conta por CPF, pessoa física. Regulamenta nesse ponto, de saber quem é quem. Vamos usar o Gov para poder entrar nas contas. Sei lá, pode ser coisas malucas, pode ser outras coisas. Mas que é muito louco, é. Eu só observo. Aí ele pegou e justificou que o presidente também destacou que conteúdos falsos, manipulados por inteligência artificial, afetam processos eleitorais e colocam em risco a democracia. Colocaram o Lula fazendo joinha lá na frente do Bozo lá, do palhaço preso dentro da gaiola, representando o Bolsonaro, por exemplo. O Bozo. O pessoal chama ele de Bozo, né? Aí detectou que é falso. Mas e aí? Quem que fez isso? Será que foi a própria esquerda fazendo isso para estimular essas coisas para poder bloquear? Ou foi a direita? Porque qual que seria a intenção da direita? Fazer um negócio desse? Para pegar e falar que eles cometeram crime. Muito ridículo fazer isso, porque se prova muito fácil. Será que eles mesmos criam os problemas para que eles se saiam? Estranho, né? Eu só observo. Jornal da Infomoney. A escola que homenageou Lula na Sapucaí é rebaixada no Carnaval do Rio de Janeiro. Resumo da ópera. Provavelmente a escola vai deixar de existir de tanto processo que vai ter. E um monte de gente da direita festejando isso. Ou seja, não aprendeu nada, né? Uma coisa que eu venho ensinando desde sempre é nunca festejar a desgraça do outro. A Bíblia tem um monte de ensinamento disso. Nunca festejar a desgraça do outro.
Ela caiu! Ah! Yeah! Yeah! Para quê? Você está festejando a desgraça por quê? Você mal está vendo a desgraça chegar perto de você. Não, mas professor, isso daí é um sinal de Deus. E daí? Você está festejando para quê? Por quê? Mudou o que da tua vida? Fez o quê? Os caras continuam no poder, continuam com toda a força. Não, mas isso aí são sinal. De novo você vai pegar e ficar nessa coisa de pegar um negocinho de nada e transformar num hipopótamo gigantesco? Não deixa de ser um sinal. Tudo bem. Mas sinais são sinais. Só para você ver como está a energia. E não que vai acontecer. Não. É só para você se situar da situação. Nem mais nem menos. Jornal da Infomoney. Servidora acusada de acessar dados da mulher de Moraes nega ter feito consulta. A mulher, que se chama Ruth, foi afastada porque os caras colocaram o nome completo da mulher. É uma sacanagem, né, o jornal, né? Para bandido, muda os nomes. Para pessoas que ainda são suspeitas, que não tem informação, já pega e pá. A mulher foi afastada por supostamente ter tido acesso a informações da esposa do Xandão. Para que colocar o nome completo da mulher? É muita sacanagem. E se alguém pegou e roubou a senha dela, cara? E se alguém pegou e olhou? E se veio para ela um pedido da Embaixada dos Estados Unidos? Favor verificar as movimentações financeiras desse CPF. Eu tenho que saber agora o nome de todo mundo que existe? Eu vou saber quem que é quem? Tá aqui, entrar ali, baixar, não sei o que, encaminhar para a Embaixada dos Estados Unidos. E se veio daquela coisa lá da FBI, sei lá, dessas polícias internacional, pedido para saber sobre essas coisas? Você, como da Receita, você vai fazer o quê? Você vai falar, não, eu vou perguntar pro meu chefe. Não, você veio um pedido oficial, veio um negócio carimbado, ok, tá bom, vou lá entregar, estão pedindo para me fazer, eu vou fazer. Sei lá, a polícia quer. A polícia quer. E aí? Para mim é isso que aconteceu, tá? Esse pedido não foi da mulher por mulher. Para mim foi um pedido nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E se eu mando um ofício? Se eu sou um juiz, mando um ofício, o juiz ordenou, mas um juiz de primeiro grau, sei lá, da onde está na cidade. Chega o juiz lá de Campinas e pega e manda um ofício por coisa. Eu vou negar? Não, mas isso aqui é restrito. Tudo bem, é restrito, mas o juiz está pedindo. Ou seja, se não tem crime, por que o medo? Aí você vai ter um juiz querendo julgar um crime de um funcionário que descobriu um crime. Ó, você não pode investigar crime. Só eu posso. Eu sou auditor, mas não posso trabalhar de auditor. É bizarro isso. Bizarro, para não falar outra coisa. Jornal da CNN. Mendonça diz que Polícia Federal terá carta branca para investigar caso Master. Xiii, será que vai ter mesmo?
Você tem carta branca, vou mandar os auditores da Receita Federal investigar tudo. Mas o homem falou que não pode. Os políticos, não sei o que, não pode. E aí? Jornal da Euronews. José Maria Balcazar é o novo presidente interino do Peru. Depois do ex-presidente ter feito um monte de negócio com chinês, com empresários da China, lá no Peru, o cara foi pego lá e pá! Você vê como é que eles estão alinhados com os Estados Unidos. Porque moço, se não tivesse alinhado, ele falar, tá fazendo negócio com o presidente chinês, deixa fazer quanto quiser com o presidente chinês. O presidente chinês está fazendo reconstrução, querendo construir trem, fazendo um monte de obra. Deixa livre, vamos embora. E esse gajo, o José Maria Balcazar, ele é o 8º presidente do Peru nos últimos 10 anos. 8º! Os caras estão tendo quase um presidente por ano. Rapaz do céu. Já aqui no Brasil, só observo. Esse cara é bom? Não sei, mas que tem uma cara braba de índio, tem. Rapaz. Você olha pra cara dele, ó. Engraçado, você olha assim e fala, não, esse cara é japonês. Tem uma cara de japonês sem precedente. Sem precedente. Esse cara é raiz mesmo, é índio raiz mesmo, mas vou falar pra você, moço. Parece que o espírito dele é de japonês. Será que agora dá uma mudança louca lá no Peru? Correio do Brasil. Cuba chama ações de Donald Trump sobre petróleo de genocídio. Ah, é? E o que eles fazem das revoluções com os inimigos? É o quê? No último dia 29 de janeiro, o presidente norte-americano Donald Trump editou uma nova ordem executiva classificando Cuba como uma ameaça incomum e extraordinária. E eles estão secando Cuba. Cuba sobrevivia, agora vamos ver como é que faz. Vocês estão achando que vocês ainda é alguma coisa. Então eu, Estados Unidos, vou mostrar para vocês que vocês não são é nada. Rapaz. Lixo acumulando. Não tem carro que anda. Não tem... Acaba tudo. Comida, essas coisas, só de carrocinha. Moço, em Cuba agora, quem tiver um burrinho, um burro, um jegue lá, um burrinho, esse cara é rei, porque vai conseguir, é o único que vai conseguir carregar a coisa da roça para dentro e tudo mais. Ninguém mais tem nada. Não tem nada. Jornal da Infomoney. Donald Trump retira tropas da Síria e aposta em governo al-Shara contra o Estado Islâmico. Ou seja, esse cara não é muito bom, mas como ele é inimigo do Irã, dos xiita, então o moço é meu amigo. Tá liberado, vou até tirar minhas coisas de lá, não vou mais precisar ficar ali com as tropas lá. E vamos lutar contra o inimigo, hein? E numa dessa, fazem ter a sensação de que Israel é amigo da Síria. E aí Israel para de atacar a Síria e acabou o problema. Os dois ficam felizes até depois que passar a novela do Irã. Ou não. Porque o cara que entrou lá na Síria, ele não é bonzinho não, moço. O cara é meio sanguinário, viu, filho? Mas, como ele é inimigo do meu inimigo, então ele é meu amigo. Ai, Deus do céu. Tudo interesses, moço. Tudo interesses. Tudo sendo manipulado.
Os Estados Unidos é muito bom nisso. É Cuba, é Venezuela, não sei o quê. Pô, pegar a Venezuela foi assim um golpe de mestre. Porque ele pegando Venezuela, ele rebentou as eleições do Brasil, porque as urnas são de uma empresa da Venezuela. Então eles vão ter acesso de tudo, como tudo funciona, tudo. Eles arrebentaram Cuba e arrebentaram tudo quanto que é mercado de petróleo do planeta e tudo mais. Eles mudaram todo o cenário do mundo. Inclusive permitindo com que eles pudessem enfrentar o Irã tranquilamente, mesmo não tendo mais petróleo nenhum saindo de lá. Porque eu agora tenho Venezuela, então eu estou garantido, o resto que se lasque, vamos embora, vamos pro pau. Jornal da Infomoney. Irã e Rússia fazem exercício, mas tem a China também. Eles colocaram só Irã e Rússia, mas tem China junto. Irã e Rússia fazem exercício naval em meio a fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Manobras conjuntas no Mar do Omã e no norte do Índico miram proteção de navios e terrorismo marítimo, enquanto Teherã realiza disparo de mísseis e restringe a principal rota de exportação de petróleo do mundo. Posso falar para você o que eu acho que é isso? Vai os dois navios de guerra, tanto da Rússia quanto do Irã. Eu paro o navio do lado do outro e começo a passar todo o armamento, até coisa atômica, passo tudo e falo para o Irã, vocês estão cheios de arma, agora vai, rebenta os Estados Unidos que depois nós entramos no meio. Vocês começam tudo a treta, depois nós vai. Aí o que eles vão fazer? Falar, deixa eles, o problema é deles. Aí vai se destruindo, porque eles entrou agora, vai ter que se lascar. O importante é minar os Estados Unidos e saber que bombas que os Estados Unidos têm, que armas que os Estados Unidos têm. Então eu preciso que alguém mais forte ataque os Estados Unidos para a gente ter noção da força que os Estados Unidos têm. E quem que é o bode expiatório? O Irã. Está entrando de bonitinho nessa historinha mal contada. Você acha que isso aqui foi exercício militar? Isso é uma mentira, moço. Isso aí é para entregar armamento sem fim. Tanto é que a China estava lá no meio e não quis fazer exercício militar. Foi fazer o que então os navios da China lá? Entregar armamento. Essa é minha teoria maluca. Quer acreditar, acredita. Não quer, problema é teu. Eu não engulo. Jornal Reuters. Imagens de satélite mostra Irã reparando e fortificando locais em meio às tensões com os Estados Unidos. Locais, quando eles falam locais, é os locais atômicos. Uma nova instalação em um local militar sensível. Sensível onde tem coisas atômicas. Que foi bombardeada em 2024. Jornal do Estadão. Governo dos Estados Unidos afirma ter vários argumentos para atacar o Irã. Ou seja, não preciso do Congresso me autorizando a atacar o Irã. Eu já tenho provas, então eu estou autorizado a atacar a hora que eu quiser. E pegou e falou, caso deseje. Então vamos lá, olha só o que falou. A porta-voz da Casa Branca afirmou nesta quarta-feira, ontem, que o governo dos Estados Unidos tem vários argumentos para atacar o Irã. Caso assim deseje. Jornal da Infomoney. Estados Unidos se aproximam de guerra total contra o Irã, que pode começar em dias de site. Segundo Axios, ofensiva pode ser conjunta com Israel e envolver campada prolongada caso negociações nucleares fracassem. E já fracassou. Jornal da Infomoney.
Eu só não sei se é para agora. Eu acho que os Estados Unidos vai deixar até ver qual é que é mesmo, depois é que faz. Quando ninguém mais acreditar nele, ele vai lá e pum. Jornal da Infomoney. Estados Unidos podem atacar Irã já neste fim de semana, diz imprensa americana. O presidente ainda estaria consultando assessores sobre eventual ofensiva, que esbarra nas Olimpíadas de Inverno, que terminam domingo e no Ramadã. Vai fazer bem no Ramadã? Mas Ramadã é um período sagrado. E aí? Qual que é a influência disso? Fazer no Ramadã. O vídeo de sábado ensina algumas coisas sobre essas culturas. Jornal Folha de São Paulo. Israel entra em alerta máximo para risco de guerra com o Irã. O governo de Israel determinou nesta quarta-feira o alerta máximo de seus serviços de segurança interna e emergência para a eventualidade de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Não houve mobilização militar para participar do conflito, mas isso parece inevitável caso Donald Trump decida atacar. Então eles estão no alerta máximo, mas ainda não convocou ninguém. Será que está tão máximo assim? Jornal DW Brasil. Estados Unidos ampliam acusações de teste nuclear secreto da China. O que eu vi algumas análises, eles estavam fazendo testes lá no Cazaquistão. Em meio à disputa por um acordo trilateral, funcionários dos Estados Unidos afirmam que um evento sísmico de 2020 seria uma explosão nuclear chinesa e diz que Washington está pronta para retomar testes em bases iguais. E Pequim nega. Então, 2020 fizeram um teste nuclear? E China ocultou os testes porque reconhece que eles violam os compromissos de proibição? Agora, o perigo maior para mim é esse louco aqui, ó. Jornal HC Notícias. Presta atenção. Kim Jong-un diz que nem a proteção de Deus... Olha, lembrei do Titanic na hora, hein? Nem a proteção de Deus consegue deter o novo lançador múltiplos de foguetes. O sistema é capaz de disparar ogivas nucleares. Ogivas, não é uma, um monte. E ele pegou e zoou com Deus. Rapaz, o último que fez isso aí se lascou, hein? Ninguém tá falando da Coreia do Norte. Será que a Coreia do Norte vai entrar numa rota aí? Tá tudo Irã, mas será que o medo mesmo é do Irã ou é desse doido aí que tá distribuindo bomba atômica para tudo quanto é lugar? Porque o meu negócio é dinheiro. Vou construir bomba atômica, mando para tudo. Mando para Nicarágua, mando para Cuba, mando para o Irã. Vou mandar para todo mundo. Como dizia um querido moderador, Marcelão, ele chegava e falava assim: cai, meteoro! Pois é, calma, Marcelão, que tá chegando. Jornal da Infomoney. NASA não está preparada para combater asteroides, assassinos de cidades. Uma especialista da NASA afirmou estar preocupada com as rochas espaciais médias não detectadas. Ou seja, vai começar a cair rochas grandinhas que pode destruir uma cidade ou outra. Mas a gigantinha tá para chegar em 2032. Até lá cai uma ou outra. E aí? Os caras falaram que, pelos estudos que eles fizeram, a Terra pode estar comprometida por um grupo de cerca de 15 mil asteroides. 15 mil!
Chuva de Sodoma e Gomorra, sai correndo daí porque vai cair um monte de coisa aí, moço. Vai repetir tudo, vamos ver aonde vai cair. Meu Deus do céu. E a preocupação deles não é rochinha pequena não, viu? A rochinha que eles estão falando é de 150 metros cada rochinha. É um quarteirão, moço. É uma rocha do tamanho de um quarteirão vindo. Porque a atmosfera não consegue barrar um negócio desse. Vai cair, ele diminui o tamanho, mas chega aqui, blum. E eu só observo. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê, que Deus nos abençoe.